Muito bom dia! Lá vamos nós. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para João 3:22. Quem não conhece essa respiração, esse processo de início de meditação, assim que a gente começa, né? O melhor processo da gente estar presente no tempo presente, aqui, agora, é a gente começar a trazer a nossa mente, as nossas emoções para esse lugar. Quem não conhece essa respiração, coloca aí 4, 7, 8, tá? Simbora! Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles batizando. Lá em João 3, a partir do 22. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava comigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando a todos. Então Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos para o CRIA? CRIA. Concreto, reflexão, imaginação e ação. Toda vez que você receber uma informação, toda vez que você tiver acesso a uma informação, se você assistir um vídeo, um filme, alguma informação você precisa, é bom que você exercite, treine a sua mente para fazer o CRIA. Concreto, reflexão, imaginação e ação. Vamos pegar palavras concretas, situações concretas. Aqui, João Batista, aquele que veio antes, mas que era de uma mesma época. Isabel e Maria estavam grávidas juntas, só que Isabel engravidou primeiro e depois Maria engravidou. Então, Jesus e João, eles tinham a mesma idade cronológica ou uma diferença de meses entre uma gestação e outra. Então, João, ele veio primeiro no intuito de começar o ministério. Ele começou primeiro o ministério, mas eles tinham idades muito parecidas. E é interessante a gente perceber a postura de João Batista, porque ele veio, ele anuncia, e quando Jesus começa o ministério,
começa a evidenciar o ministério de Jesus, lá no capítulo 30, ele responde: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que o propósito se cumpra. O propósito se cumpra, porque o propósito veio se cumprir. Existia um propósito através da vida de João. E é interessante porque existe um propósito para a vida de cada um. Para a vida de cada um. A minha vida, a sua vida. Você já tem clareza do seu propósito? Você já sabe comunicar o seu propósito? E mais do que isso, você já sabe viver o seu propósito? E entenda uma coisa, o seu propósito só diz respeito a você. E é por isso que João, ele tem esse posicionamento de colocar que é necessário que ele, e quando ele fala de ele está se referindo a Jesus. É necessário que Jesus cresça, que Jesus apareça. E que ele, João, naquele momento diminua. Por quê? Porque ele já tinha cumprido, porque ele já estava chegando à conclusão do ministério, à conclusão das missões, à conclusão daquilo que ele foi enviado para fazer. Posteriormente ele é preso, morto, enfim. E algumas coisas acontecem posteriormente com ele. E é interessante porque se a gente for pensar hoje em verdade prática, eu fico imaginando assim, se eu fosse João, se eu, Lidiane, fosse João, se você que está aqui me ouvindo fosse João, você teria essa hombridade de anunciar alguém? Aí começa assim uma disputa, porque você veja que os discípulos dele chegam para ele, os discípulos de João, e alguns dos discípulos de João se tornaram os discípulos de Jesus. Você está preparado para perder, para ganhar? Você está preparado, se você estivesse no lugar de João, você, no lugar de João Batista, você teria a humildade de ceder? Você estaria pronto para deixar Jesus aparecer e você diminui? E trazendo para os dias de hoje, eu fico pensando assim, será que eu estou preparada para deixar o meu ego? Será que eu estou preparada para ter a comunicação que Jesus tinha? Será que eu estou preparada para comunicar Cristo em todas as coisas, em todos os lugares? Verdadeiramente? Não seguir um padrão humano, mas seguir o exemplo dele. Jesus, ele tinha uma conduta reta. Jesus tinha uma fala, uma postura. Jesus, ele sabia que existia poder na palavra. Então você não vai ver Jesus jogando palavra ao vento, jogando palavra fora. Você não vai ver Jesus amaldiçoando qualquer coisa. E aquilo que Jesus amaldiçoou secou, que foi a figueira. Então Jesus, ele não podia. Imagina se Jesus amaldiçoasse uma pessoa. A pessoa estaria amaldiçoada. Você está preparado para você diminuir e para que Jesus cresça através de você? Porque diferente de João, que era contemporâneo de Jesus, nós somos representantes de Cristo. Você entende o que um representante faz? Que é deixar o ego, deixar o próprio eu para representar aquela pessoa. Você está preparado para isso? Ou você quer se preparar para isso? E quase sempre quando eu leio essa passagem, eu me pergunto, será que eu seria como João Batista? Será que eu ia ter essa... Vou lá, anuncio, faço, aconteço, e o negócio toma uma proporção, as pessoas vinham, multidões acompanhavam João Batista antes de Jesus começar. E aí essa multidão, ela se divide, ela vai para Jesus. E aí João, lindamente, quando as pessoas chegam para ele para fazer intriga talvez, ou talvez é só para tirar dúvida mesmo, porque é um discípulo, porque vai até o mestre para saber, aí ele pergunta, e a resposta: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Tem um livro da Darlene, que foi a líder do Hillsong por muito tempo, que ela diz como, que ela conta o testemunho dela, como que ela deixou o ministério.
Porque Deus chamou ela para fazer outra coisa. E ela estava no auge do negócio. E eu me lembro que quando eu li sobre isso, eu falei assim, nossa, eu fiquei muito impactada. Porque como que você tá no auge? Como que você tá assim e você deixa para fazer algo que aos olhos das outras pessoas são menores? Algo que é menor, mas que pra você é algo que diminua você para que Cristo apareça. Hoje você está preparado para isso? Para diminuir você, para Cristo aparecer através de você, para a religiosidade diminuir, para que Cristo comunique, seja através de você. Você está disposta a ter uma comunicação clara, a ter uma comunicação sem ser pejorativa, sem ser baixo, sem levar as pessoas para um fluxo de comunicação baixo? Está preparado para isso? Quer se preparar? Tem uma palavra aqui que aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouve, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele... Voltamos. Porque ele dá o Espírito sem limitações, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Você é um enviado por Deus. Ai, obrigada, meu amor. Você é um enviado por Deus. Deus te enviou. Você foi chamado à existência. Você tem 3 chamados. Você vai cumprir 3 chamados nessa vida que você não vai ter como fugir deles. Você vai ter o chamado de envio. E esse chamado de envio já aconteceu. Se você está aqui comigo, você já foi enviado, bem. Você já está aqui. Não foi você que escolheu nascer, não foi seu pai e sua mãe que escolheu que você nascesse. Você já foi enviado. E vai ter um momento que você vai ser chamado para cumprir o seu propósito. Vai ter um momento que você vai ser chamado. Jesus estava lá, vivendo a vida dele, se preparando. As pessoas que estavam em volta dele percebiam que existia algo diferente. Mas teve um momento que ele foi chamado, que ele fala, agora chegou. A gente leu ontem ou anteontem sobre o momento que ele faz o primeiro milagre dele. E ele vira para Maria e fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria vira para os serviçais e fala assim, ó, façam tudo o que ele mandar. E aí Jesus começa. Ainda não era chegada a hora dele, mas veja bem, Jesus já tinha discípulo naquele momento, já tinham pessoas acompanhando ele. Porque sempre o seu propósito sempre vai deixar um rastro que vai fazer com que as pessoas percebam e que as pessoas se acheguem até você. Mas também vai deixar um rastro que vai fazer com que pessoas se levantem contra você, com que pessoas fiquem inquietas, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na sua vida. Está tudo certo, porque isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Agora, observe, pois aquele que foi enviado fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Você foi enviado. Você vai ser chamado para cumprir um propósito. E vai ter um momento que você vai ser chamado para prestar contas. Você vai chegar diante de Deus. E quando você chegar diante de Deus, todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Quando você chegar diante de Deus, que você for apresentar suas mãos, você vai ser aprovado porque você já aceitou Jesus, você já reconheceu Jesus como único eterno Salvador. E quem faz isso, aquele que aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Quem aceita Jesus, confirma que Deus é verdadeiro. Beleza. E aí, você vai ter cumprido o seu propósito? Além de você estar na eternidade, ser aprovado para a eternidade inteirinha com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olha que maravilha, a gente lá adorando, você vai receber galardão? Porque o galardão só vai receber aquele que cumprir aquilo que Deus determinou. E o meu propósito aqui é que você entenda que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Dia desses eu ouvi um pastor pregando falando que foi o livro mais vendido na pandemia.
É um livro diferente de todos os outros. E o meu objetivo aqui é te ajudar a trazer verdade prática para o seu dia a dia. E nesse texto, quando João fala que é necessário que ele cresça, ele está falando de Jesus, que Jesus cresça e que ele, João, diminua. E mais à frente ele diz que aquele que aceitou Jesus, ele reconhece, ele diz que o Pai é verdadeiro. E mais aqui, no versículo 33, ou no versículo 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Você está falando as palavras de Deus? Ou você está limitando? Ou será que você está seguindo um padrão incoerente? Será que você está seguindo um padrão que não foi o padrão estabelecido por Deus para a sua vida? E eu não estou falando de um padrão de sociedade, mas eu estou falando do padrão de Cristo. Comunicar como Cristo comunicava. Usar as palavras que Cristo usava. Tá fazendo sentido para você? Então, qual é a verdade prática de hoje, pensando nisso? Como está a qualidade das suas palavras? A sua palavra. Eu quero que você entenda assim, há poder na sua palavra. Há poder. Eu vou fazer um experimento do feijãozinho com Luca e a gente vai plantar e aí eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai plantar 2 feijãozinhos cada um e aí a gente vai declarar sobre um só palavras boas e sobre o outro só palavras ruins. Porque eu estou ensinando ao Luca sobre palavras. E aí você vai ver o efeito disso. Você vai ver o efeito dessa experiência. E se você não conhece nada sobre isso, você pode colocar assim, ó, palavras, experimento, arroz. Palavra, experimento, água. E você vai ver evidências científicas sobre o poder da palavra. Se você não, se você quiser evidências científicas, tá? Sobre o poder da palavra. Coloca experiência, experimento no Google. Experimento, arroz, palavra, né? Palavra, poder da palavra. Experimento, água, palavra. E você vai ver o poder que existe na sua boca. Você tem usado essa boca, a sua boca, o seu dom, ou os seus dedos também, né? Porque as palavras também, assim, ó. Ó, as palavras também agora são assim, ó. Tic, 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 ou assim, ó. Tic, 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 tic. Você tem usado as suas palavras para edificar ou para destruir. Você tem construído a sua vida ou você tem destruído a sua vida? Você tem construído a vida de quem está à sua volta ou você tem destruído? Eu quero compartilhar um testemunho. Eu tenho um dom muito forte de persuasão. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E eu preciso ter muito cuidado com isso, porque a minha mãe me ensinou muito cedo. E a minha mãe falava pra mim assim, da mesma forma que você constrói, você destrói. Da mesma forma que você é um doce, que você me abraça, que você fala intensamente, que você edifica. Quando você fica brava, você também destrói o que você construiu. Eu me lembro que quando eu era pequena que eu ouvia isso me deixava triste, aquilo me deixava um tanto confusa. Mas foi assim que eu aprendi, que eu não podia. Não significa que eu não faço. Meu marido tá aqui, ele que segura a onda. E as 2 pessoas que, infelizmente, mais eu magoo com as minhas palavras, é exatamente o meu marido hoje e a minha mãe, que são as pessoas que têm acesso mais íntimo ao meu coração. E são as pessoas que eu mais peço perdão na vida. Com a intensidade que eu vivo com eles, eu acho que é a intensidade que eu peço perdão. Por quê? Porque aqui está o poder de construir e de destruir. Aqui está o poder de construir e de destruir. Aqui está o poder de construir e de destruir. As palavras. Você foi enviado por quem? Eu quero te dizer que eu acredito que você foi enviado por Deus. Que o único que tem o poder de te enviar à vida é Deus. E se você foi enviado por Deus, as suas palavras precisam comunicar aquilo que Ele enviou. E aí você começa a ter acesso a um Espírito ilimitado, que é o Espírito Santo de Deus. Haja isso, uau, pastora, é tremendo. Você não está sozinha. Amém. É um processo, né, pastora? É um processo a gente viver o que a gente vive, né? De edificar, de construir. Mas é muito interessante. E aí eu quero compartilhar uma outra coisa que está queimando aqui no meu coração. Que assim, eu durante muitos anos, eu travei uma guerra mesmo sobre xingar.
Eu amava muito minha avó materna. Muito, 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 muito. E a minha avó materna xingava muito, 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 muito. Eu tenho um tio materno também que xingava muito. E os meus pais não xingam. Os meus pais não xingam. E quem conhece meu irmão, quem me conhece hoje não tem a menor ideia de como foi difícil pra mim vencer. Como foi difícil pra mim vencer esse vício de xingar. E aquilo me feria muito, porque eu entendia na Bíblia, eu já sempre entendi muito cedo que eram palavras torpes. E eu me lembro uma vez que eu passei por um constrangimento muito grande, muito grande. Eu já pregava, e quando eu ia pregar, eu chegava para os pastores e falava: pastor, eu ainda estou com um vício de xingar. Quando eu fico nervosa, eu xingo, às vezes quando eu estou brincando sai um palavrão. Eu passei muitos anos, gente, muitos anos, até eu entender como reprogramar a minha mente, como realinhar a minha comunicação em relação a isso, sabe? Isso foi algo assim que foi muito desafiador para mim. Quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo, eu ainda xingava, infelizmente. E eu me lembro uma vez que uma funcionária minha, uma pessoa que trabalhava comigo na minha equipe, nossa, ela falou: você é uma mulher de Deus. E nossa, aquilo, olha, mas ela falou tanta coisa pra mim. E eu louvo a Deus pela vida daquela menina, porque aquilo foi o dia que eu mais fui confrontada. A decepção dela me ver xingando foi tão grande que foi o dia que eu fui mais confrontada. E eu me lembro até hoje de eu chegando em casa, de eu falando com minha mãe e com o Rodrigo que eu nunca mais subiria no altar, que eu nunca mais pregaria. Nossa! Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: engraçado, por que você resolve abrir mão de Deus? Por que você resolve deixar aquilo que Deus tem pra sua vida? Por que você não resolve parar de xingar? Não ia ser mais fácil? E eu me lembro que minha mãe... Nossa, aquilo doeu muito em mim, muito. Eu me lembro de eu comprando flores pra pessoa, escrevendo uma carta pedindo perdão. E eu me lembro de eu chegando pra Deus falando assim: Deus, eu não posso subir mais no altar enquanto isso não acabar. E foi muito difícil pra mim. Eu não sei qual é o vício que você tá enfrentando hoje. Talvez pra você xingar não seja um vício. Pra mim era um vício. Pra minha família é um vício. Meu irmão sofre com isso, infelizmente, até hoje. E só que eu, tipo assim, não combinava comigo, não combinava com o que Deus tinha pra mim, não combinava com o propósito. Imagina eu aqui, xingando um monte de coisa. Essa semana eu fui fazer um atendimento e a pessoa xinga um palavrão específico e eu repeti. Gente, aquilo me agrediu tanto, 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 tanto. Depois eu pedi perdão a Deus e ainda confessei pro meu marido, porque quando eu faço coisa errada eu vou lá, confesso logo pro meu marido e peço perdão. E falei pra ele: olha, eu xinguei. E aí, como isso é um vício, o que acontece? Eu tenho muita dificuldade de acompanhar pessoas que xingam. Não pela pessoa, porque pra pessoa pode ser que naquilo ali nem seja um palavrão, nem seja algo, mas pra mim é muito desafiador. Exatamente por quê? Porque starta conexões que eu levei muito tempo pra realinhar, pra ressignificar. E eu tenho muito cuidado porque eu não quero voltar a isso. Eu não sei qual é o vício que você tem hoje. Verbal. Eu não sei qual é o vício das suas palavras. De repente você não xinga, mas você tem palavras depreciativas em relação a você. De repente você não xinga, mas você utiliza palavras contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos. De repente você está usando palavras que vão ferir as pessoas que estão à sua volta. Mas porque faz parte da sua cultura, porque você aprendeu assim, porque você admirava alguém que era muito importante para você e você queria ser como aquela pessoa. E um vício, você precisa de ajuda para vencer qualquer vício. Seja um vício comportamental, seja um vício emocional. E é muito interessante, porque um vício comportamental ele vai ter origem em um vício emocional. O seu vício, anota isso, o seu vício comportamental, o seu vício que as pessoas enxergam, vai ter uma base, vai ter uma origem em um vício emocional. Então você precisa identificar qual é o vício emocional que está sustentando esse vício comportamental para conseguir vencer. Hoje, graças a Deus, amor, quantos % eu venci? Eu já consigo passar, tipo assim, semanas sem xingar. Muito tempo sem xingar. Já consigo passar, assim, muito, muito tempo sem xingar. É um negócio, assim... E pra mim é, tipo... Eu vou te falar que eu me lembrava... Gente, eu tô muito emocionada lembrando disso. Eu acho que eu nunca contei isso publicamente, né? Acho que eu nunca contei isso publicamente. Eu me lembro de
de assim que eu comecei a vencer, que eu ficava assim, uhul, foi uma semana. Aí às vezes acontecia alguma coisa, eu falava tipo assim, uma cacetada de coisa. Ai, gente, como eu chorava, como eu me arrependi, mas logo voltava. Voltava a ficar tranquila. Porque pra mim era um vício. E veja bem, pra você pode estar me ouvindo agora, você pode falar assim, Jane, mas pra mim não tem essa conotação. E ok, eu tô falando pra você o que é o meu vício. E eu quero que você observe qual é o seu vício. Qual é o vício que tá na sua fala. Qual é o seu vício de linguagem. Qual é o seu vício. Você tem um vício de depreciar as pessoas nas redes sociais? Você tem um vício de depreciar as pessoas aqui dentro, de criticar? Você tem um vício de ter um olhar crítico, destrutivo? Ai, porque crítica é crítica construtiva. Não, não é crítica construtiva. Crítica é sempre destrutiva. Agora, você vai ter um feedback, aí você vai entender como que você vai dar o retorno, como que você vai se posicionar com aquela pessoa. Aí é um feedback, aí você quer dar uma orientação, aí você quer comunicar a sua percepção. Por quem você foi enviado? E eu louvo a Deus, gente, até hoje eu louvo a Deus pela vida daquela menina, daquela jovem, hoje uma mulher, né? Que foi minha funcionária, que fez parte da minha equipe. Porque foi através da vida dela que eu me despertei. E louvo a Deus pela vida do Rodrigo e da minha mãe, que estiveram do meu lado, né? Meu pai, durante todos esses anos, até que eu conseguisse vencer isso. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores que acreditaram em mim, me liberaram para subir no altar, oraram por mim e entenderam que isso era um processo de cura. E hoje eu tenho muita gratidão a Deus por ter conseguido vencer. E passar semana. Eu passo semanas, né, amor? Mais até. O amor falou que eu passo meses. Então, assim, isso pra mim é muito forte. Meu filho já não conheceu essa versão minha. Glória a Deus. Então, isso só vai chegar até o meu filho como testemunha, assim como tá chegando pra você. E é importante você entender que as suas palavras têm poder. É importante você entender que o que sai da sua boca, o que sai das suas pontinhas dos seus dedos, vai construir ou vai edificar a vida de alguém. E você pode estar construindo ou destruindo a sua própria vida. Então, ó, o que está saindo daqui? O que está saindo daqui? E o que está ficando só aqui aprisionado, te impedindo de viver a sua vida? Realinhe a sua comunicação hoje. Tenha a comunicação de quem foi enviado por Deus. Não tenha uma comunicação destrutiva. Tenha uma comunicação construtiva, uma comunicação que vai edificar vidas. Talvez o seu vício não seja um vício de xingar, mas seja um vício de depreciar as pessoas ou de depreciar a si próprio. Talvez seja um vício de você não acreditar em você mesmo, não acreditar em quem está à sua volta. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. E esse Espírito é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse Espírito é o Espírito Santo. Você é como Cristo. Cristo é a nossa... Esse texto está se referindo a Jesus. E você é como Cristo. Você veio como representante de Cristo. Então, assim como as palavras de Deus estavam na boca de Jesus, as palavras de Deus também podem estar na sua boca. Assim como era o Espírito Santo, né? Assim como o Espírito Santo, ele operava maravilhas naquele tempo, ele também continua operando maravilhas neste tempo, através da sua vida, através da minha vida. Então, a verdade prática de hoje é: observe a sua comunicação. Observe se você tem algum vício de linguagem. Observe, talvez não seja um palavrão, ou talvez seja um palavrão, nem sei, porque nunca contei isso publicamente, então não sei por que estou falando disso. Não me lembro de ter contado, pode ser que tenha contado, alguém chegue pra mim e fale assim, você já contou isso em tal lugar, mas nas redes sociais eu não me lembro de ter contado. Não é uma coisa que eu me orgulho de falar, eu falo isso muito constrangido. Então, mas faz parte da gente compartilhar as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, aquilo que nos feriram para que possa edificar outras pessoas. Qual é o seu desafio hoje verbal?
Por quê? Aquilo que você fala, João 8, 25, aquilo que você fala comunica sobre você. Se você utiliza palavras torpes, se você utiliza palavras depreciativas, você está comunicando você. Você está comunicando você. Faz sentido? Então, em nome de Jesus, eu quero que hoje a verdade prática na sua vida seja você parar e prestar atenção na sua comunicação. E como deve ser a sua comunicação? A sua comunicação, as palavras que saem da sua boca, devem ser palavras de edificação. Tá fazendo sentido? Vou dar oi pra gente orar, a verdade prática de hoje, pra quem ainda não deu. Gente, Thiago Bruno, querido, esse fotógrafo incrível. Josi, falei. Clay Plate, não sei como é que se fala, me perdoa se eu estiver falando errado. Liliane, bom te ter aqui. Claudinha, beijo pro seu baby. Agência de treinamento cristão, olá. Muito boa racionalização, incrível sua capacidade de admitir publicamente sua debilidade, parabéns. Que o grande Deus dos exércitos de Israel te engrandeça cada dia, amém. Que Deus nos faça cumprir, né? Me diga seu nome, você está em um perfil, né, de empresa, me diga seu nome para que a gente possa, sempre que você vier por aqui, gente, diga-me seu nome, certo? Então vamos orar? Todo dia, 5h30 da manhã. Hoje passou um pouquinho, né? Hoje eu me empolguei. Eu gosto de me empolgar, né? Tô ficando igual papai. Vamos orar? Verdade prática do dia. Fique atento à sua comunicação. Observe a qualidade da sua comunicação, a qualidade das suas palavras. Pastor Wesley Barbosa. Pastor, muito bom de ter aqui. Temos 2 pastores então na live. Muito obrigada. Sim, me sinto honrada toda vez que recebemos um pastor, uma pastora em nosso meio. Muito bom de ter aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo privilégio, ok? Vamos orar então, meu povo, minha pova. Vamos colocar diante de Deus esse dia para que ele seja de acordo com a vontade de Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela vida de cada um que aqui está. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor, de compartilhar da Tua palavra, da gente crescer junto. Senhor, eu te peço agora que o Teu Espírito Santo guie cada um dos meus irmãos que aqui estão durante esse dia a observar, a identificar qual é o vício de linguagem. O que está saindo pela boca, pelos dedos, qual é a comunicação, qual é a qualidade das palavras. Essas palavras, elas estão edificando ou essas palavras, elas estão destruindo cada um, a vida de quem está em volta. A verdade prática de hoje é uma verdade prática de observação. Que o Teu Espírito possa conduzir cada uma vida durante este dia. Obrigada, Senhor, pela Sua presença. Obrigada pela Sua palavra que é viva, que é eficaz, que aonde essa palavra chegar, vidas possam ser alcançadas, que haja contribuição e que haja impacto para o reino. Que ecoe essa palavra, tudo que foi derramado aqui, possa ecoar na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Simbora, meu povo querido! Dia lindo para você. Observe a sua comunicação. Observe a sua comunicação. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir uma caixinha hoje no fim do dia para você me responder. Aí eu vou te perguntar qual foi o vício que você identificou, o que você identificou em relação à sua comunicação em cima da verdade prática, tá bom? Para quê? Para você me colocar qual é o seu desafio e eu começar a liberar conteúdo para você lá, te ajudando a vencer esse desafio. Para que você realinhe a sua comunicação, para que a sua comunicação seja a comunicação que Deus sonhou para você. Você pode ter uma comunicação divertida, uma comunicação alegre, uma comunicação irreverente, uma comunicação totalmente diferenciada que vai atrair pessoas. Deus vai te liberar uma estratégia específica de como deve ser a sua comunicação para você atrair as vidas que você precisa contribuir e impactar
nessa geração, nesse tempo que vai ecoar lá na eternidade. Combinado? Então vou fazer assim, ó. Faz esse exercício hoje, observe a qualidade da sua comunicação, vê qual é o seu desafio, me conta qual é o seu desafio, ou no final do dia de hoje, ou então no dia de amanhã. Faz assim, ó, me conta, amanhã eu vou abrir a caixinha de pergunta de amanhã vai ser essa, qual é o seu desafio de comunicação? E aí quem esteve aqui hoje vai entender, tá? Qual é o seu desafio de comunicação, certo? Que aí você que fizer a verdade prática de hoje, responde pra mim amanhã, que aí a partir dos próximos conteúdos eu já vou começar a te ajudar a resolver isso, tá bom? Lide, como que você resolveu? Eu fiquei muito constrangida, teve que gerar arrependimento no meu coração. Enquanto eu não me arrependi, enquanto eu sustentei que, eu sou igual a vovó, é muito difícil, Deus me ama assim, eu continuei com o mesmo padrão de linguagem. Quando me constrangi, me arrependi, entendi que essa linguagem não edificava, foi algo que assim, foi lá no meu coração, e não foi meu pai falando, não foi minha mãe, orou durante muitos anos, eu acredito que isso me ajudou, meu pai também, mas assim, foi quando o constrangimento chegou no meu coração, e não é um constrangimento de vergonha, mas eu senti muita vergonha, mas principalmente quando veio o constrangimento do arrependimento, ok? Então você precisa se arrepender, e você precisa buscar um novo padrão. Então eu tive que substituir, eu busquei um novo padrão linguístico, e foi maravilhoso, e graças a Deus hoje estamos aqui. Combinado? Então eu também quero te ajudar a vencer o seu desafio. Para isso, amanhã, na caixinha de amanhã, essa vai ser a pergunta. Qual é o seu desafio de comunicação? Você que praticar hoje, responde amanhã para mim, para eu poder te ajudar ao longo de 2021 a ter uma comunicação que vai atrair exatamente as vidas que você precisa contribuir e impactar. Beijo pra você. Vou deixar salvo, que ontem uma galera me pediu para deixar salvo, inclusive uma tia minha, que eu tenho muito apreço, me perguntou sobre, então eu vou deixar salvo hoje. Combinado? Gente linda! Hoje ainda é o quê? Dia 30? Hoje é dia 30, então amanhã é 31, então não vou dar feliz ano novo, amanhã eu dou feliz ano novo pra vocês. Amanhã é 5h30 da manhã, estamos juntos. Beijo, obrigada a presença dos pastores, a presença de vocês, meus realinhados mais queridos desse Brasil. Eu meus ama. Gente, quem é a maior habilidade aí? Beijo pra vocês. Dia lindo! Esqueci de comentar, curtir, de fazer o print. Jesus, meu marido. Vamos printar quem tá aqui ainda? Gente, me ajuda, eu preciso crescer no canal, né? Vamos printar, publicar e chamar a galera pro canal. Faltam 11 pessoas, 10 pessoas pra gente terminar o ano com 2.000 pessoas. Então,